Nesse dia eu tive coragem e falei para ele: você tá interessado na minha irmã? É isso que tá acontecendo dentro da nossa casa? Porque se for, você fala. A gente tem que resolver essa situação. Eu conheci essa pessoa através da família dessa pessoa, né? Eu fazia aula particular com uma pessoa, com a tia desse homem, desse rapaz. Na época eu tinha 18 anos e ele tinha 23, né? Ele morava em Belo Horizonte e eu morava em Januária, no norte de Minas. Até então eu não tinha interesse nenhum em namorar ou casar, a gente só trocava carta, né? Não tinha as tecnologias que a gente tem hoje. Então era carta. Ou ligava de 3 segundos um para o outro, né? E eu me apaixonei loucamente por ele, porque me tratava muito bem, me respeitava e tudo. Até que as coisas começaram a mudar quando eu me mudei para Belo Horizonte, né? Eu estava tentando entrar na faculdade, fazendo pré-vestibular. Com 17 anos eu já tinha me formado, terminado o segundo grau. Então, como a minha família sempre foi muito tradicional nessa coisa assim de estudar, de priorizar os estudos, eu acabei indo trabalhar e fazer faculdade em Belo Horizonte, né? Nessa época, eu estava procurando um lugar para alugar, para eu poder morar, e aí a mãe dele insistiu muito para que eu ficasse na casa deles, né? Ele morava com os pais. E eu fui, fiquei lá 30 dias, né? Não quis morar mais que isso, porque eu queria ter minha vida e tudo. Nós não éramos casados, né? E daí eu percebi que já tinha uma problemática ali com relação à mãe dele. Eles tinham um relacionamento que para mim era tudo muito estranho. Assim, parecia que ela era esposa e ele marido dela, né? E eu me sentia muito desconfortável. E ela usava tons de crueldade comigo, né? Assim, eu lembro que teve uma situação em que ela, tipo assim, pediu que eu fosse para casa do irmão dela, que eles estariam lá naquela noite para uma janta, alguma coisa do tipo. Na época eu não lembro direito o que que era. E eu fui e ela me deu tudo errado, endereço errado, ônibus errado. Eu fui parar numa região super perigosa, sem ninguém, tarde da noite, sem conhecer ninguém. E aí eu acho que o marido dela, o meu sogro, ele percebeu que ela tava com uma má intenção comigo. E ele falou assim: eu vou atrás dela. E aí foi que ele me achou, porque o motorista de ônibus ficou com pena de mim, já era ponto final de um lugar, e ele saiu naquele bairro, parecia uma favela, um lugar bem estranho, assim, bem feio, sabe? Quase não tinha casas e tal, era tipo num morro. E aí eles me acharam e me levaram, eu tava bem assustada e tudo, e ela me chamava de nomes, assim, tipo, ela jogava indiretas que eu era o Chico Bento, porque eu vinha do interior, e eu não tinha costume com prédio, nem com nada, e eles eram melhores, sempre os melhores. E eu achava tudo aquilo muito estranho, porque eu venho de uma família normal, tipo, que tem acesso às coisas, muito bem criada, né? E eu não entendi por que ela fazia aquilo. Daí eu mudei para minha casa, né? Graças a Deus, foi muito bom, porque também era próximo do meu trabalho. E até então tudo bem. Aí um dia eu estava no serviço, foi um sábado, e ele falou que queria me encontrar no final para a gente ir para minha casa. Eu falei que tudo bem, estava esperando ele na porta. E ele chegou todo sujo de lama e muito bêbado. Ali eu percebi que tinha alguma coisa, que tinha um problema, mas ele falou que não, que ele tomava cerveja de vez em quando, que não era uma coisa que acontecia sempre. Mas ele falou que ele não podia voltar para casa dos pais dele, porque eles não sabiam que ele bebia daquela forma. Que geralmente ele dormia na casa de alguém, se ele podia dormir na minha casa. Falei, tá bom. Ele acabou dormindo na minha casa e tal. E passou um tempo, ele formou as coisas, né? Eu percebia que ele bebia bastante, mas, como eu disse, eu trabalhava muito para me sustentar. Ele tinha a casa dos pais dele e eu tinha a minha casa, que eu morava em uma república estudantil na época, estava batalhando para entrar
em uma faculdade, que eu acabei sendo aceita e estudando direito por 1 ano e meio, alguma coisa do tipo, né? E daí ele acabou formando nesse período, recebeu uma proposta para morar no interior de São Paulo. Ele conseguiu um emprego no interior de São Paulo. Eu fui não morar com ele, escolhi tudo, a gente já estava noivo. Eu falei para ele que eu não iria morar, né, se não fosse para casar e tal, porque eu não ia abrir mão da minha vida para ficar à mercê dele, né? Então, quando eu mudei para São José dos Campos, no interior de São Paulo, ele falou assim, Sinara, por que você não investe 100% na fotografia, vai estudar na área, porque é uma coisa que você está mais feliz, né, do que estudar direito. Então, nessa época, eu parei de estudar direito, fui aceita numa outra faculdade para estudar publicidade e propaganda, me formei até, né, sou formada, e comecei a trabalhar com fotografia de moda, designer gráfico. Comecei a estudar em escolas de arte nessa época e ficar bem envolvida nesse cenário mesmo de arte. E ele, formado, trabalhando, começamos a construir nossa vida. E nessa época foi quando tudo começou a só piorar. Porque ele começou a beber muito, de forma desenfreada, e eu não conseguia controlar a situação. Aquilo começou a ter um impacto em mim muito ruim. Ele começou a ficar diferente, assim, controlador. O meu cabelo tinha que ser da cor que ele mandasse. Se eu mudasse o meu cabelo, ele tinha problema com aquilo, minhas roupas. Ele fazia umas coisas que eu não entendo até hoje por quê, que era assim, e isso foi uma das coisas que mais me deixou mal, que era assim, eu chegava em casa, nós morávamos num apartamento bem grande, e eu chegava, e eu tenho o hábito de chegar em casa e tirar os sapatos, né, e deixar lá, e não usar sapato em casa, ou ficar só de meia, é uma coisa minha, questão de limpeza. E aí, ele escondia os meus sapatos. Ele escondia os sapatos, ele escondia as minhas roupas. E aí eu procurava, perguntava, e ele queria que eu acreditasse que a casa era mal assombrada, que tinha coisas ruins, que tinha que gente. E aí eu levava gente para orar na casa, porque eu tinha medo de dormir, eu comecei a ter medo do que era real e do que não era. Eu comecei a ganhar muito peso, a ficar muito ansiosa. Teve uma época que a minha mãe viajou até São José dos Campos para ficar comigo, assim. Eu falava, mãe, eu coloco o sapato na entrada da casa, na hora que eu vou pegar o sapato some. Não tá lá mais, né? E ele saía para trabalhar. Eu fazia, nessa época, eu estudava em outra cidade, fazia faculdade em outra cidade. Então ele chegava do serviço e eu ia para a faculdade. Então a gente estava naquela correria, construindo a vida como qualquer casal jovem, né? E aí sempre que eu chegava em casa, ele estava muito bêbado, ou ele estava assim com a cara dentro do vaso, eu tinha que acudir com medo dele entrar em coma alcoólico, sabe? Ou então a nossa casa cheia de gente. Às vezes eu chegava da faculdade 11h30 da noite e tinha um bando de gente bêbada na minha casa, sabe? Era um terror. Eu não tinha vida, eu não tinha privacidade. E nessa época, eu ainda não era o alvo, assim, direto, né? Ele escondia as minhas roupas, ele escondia o sapato e fazia eu acreditar que tinha coisas ruins, espíritos ruins na casa, fazia eu desacreditar de mim, sabe? Não era real, nada era real, e aquilo me assustava muito. E aí, chegou num ápice de que eu tinha uma amiga na época, muito próxima, nós fazíamos faculdade juntas, e ela morava numa cidade vizinha e ela veio nos visitar. Eu tinha um quarto de hóspedes em casa e falei: você dorme aqui, porque amanhã nós vamos para a faculdade. Naquele dia, eu saí com ele, nós íamos fazer umas compras, tivemos uma discussão, ele muito agressivo, muito estranho. Ele começou a mudar muito o comportamento dele comigo.
E eu não sabia o que fazer, porque parecia que ele só era feliz quando ele estava bêbado. Quando ele estava sóbrio, ele não era normal, sabe? E daí eu cheguei em casa com ele e nós tínhamos uma cadelinha na época. E a nossa cadelinha pegou o saco de lixo e espalhou lixo na sala. E eu peguei o lixo e falei, nossa, eu vou limpar. A gente já não estava discutindo. Ele foi para a cozinha, não sei, não lembro o que ele foi fazer, se ele foi comer algo. E eu fui para a sala e minha amiga foi para o quarto, né? E nisso, eu limpando o chão, eu escuto um som e um impacto muito forte. Ele veio e deu um soco em mim, nas minhas costas. Foi a primeira e única vez que ele me bateu, né? Ele me deu um soco nas costas e eu assustei, assim, eu tava segurando a vassoura, varrendo o chão, e eu olhei para ele e perguntei: por que você fez isso? E ele jurou que aquilo não tinha acontecido. Ele queria que eu acreditasse que ele não me bateu, que era uma coisa da minha cabeça, porque eu era louca. E aí eu comecei a chorar, assim, eu falo isso aqui e eu sinto as lágrimas, sabe? Aquela lágrima quente caindo. E eu entrei no quarto da minha amiga e nisso minha amiga já estava no quarto chorando. E eu nunca vou esquecer. E eu olhei para ela e falei assim, pelo amor de Deus, fala para mim que ele me bateu, porque ele tá falando que é mentira. E aí eu tirei minha blusa. E quando tirei minha blusa, ela olhou para mim chorando e ela falou assim: ele te deu um soco, não só porque eu tô vendo o punho dele no meio das suas costas, mas porque eu ouvi o barulho do soco na hora que ele te bateu. E nisso eu falei para ele que eu ia chamar a polícia, que não tinha mais jeito para salvar aquele relacionamento. E ele simplesmente falou para eu não fazer isso, que ele ia mudar, né? Que já entra no ciclo da violência, né? Na roda da violência, que ele ia mudar, que etc. E aí eu começo a pensar, meu Deus, o que vai ser da minha família? Porque que vergonha de contar para o meu pai que eu apanhei. Eu nunca apanhei. Eu vou contar para o meu pai que eu terminei meu casamento porque meu marido me bateu. Como é que eu vou contar isso para minha mãe? Como é que eu vou olhar para as minhas irmãs e vou falar uma coisa dessa, né? Então, eu fiquei. Eu não tive força para ir embora. Eu aceitei aquela situação. Eu achei que ia melhorar, que ia mudar. E aí eu passei a ir para a igreja, a pedir a Deus, a orar. E aí ele bebendo muito, parava, voltava, bebia de novo, voltava. Daí ele chegou numa época que ele estava chegando atrasado no trabalho e tudo. E aconteceu um corte na empresa dele, e é óbvio, ele foi um dos que saíram, né? Na época, a minha família ajudou ele a arrumar um outro emprego, a se restabelecer numa outra cidade, o que foi ótimo, né? Mas veio de novo a bebida. E aí ele dava aula também numa faculdade, do qual ele foi demitido, não sei por que até hoje, o que aconteceu. E aí ele começou a falar, tipo assim, ai, seu corpo é feio. Fazer pequenos comentários, que meu corpo não era bom, que eu tinha que perder peso. E aí eu perdia peso, mas ele não estava feliz. E daí tinha os abusos da mãe dele, que me humilhava muito com palavras, com comportamento. E aquilo me doía muito. Eu falava para ele que eu não queria mais voltar na casa dos pais dele, mas ele falava: ou você vai ou você vai ficar só, porque eu não vou deixar de visitar meus pais. E eu falava: vai sozinho. E ele falava: sem você eu não vou, porque você é minha esposa, você tem que estar comigo e etc. E foi assim, aquela coisa, eu era humilhada pela família dele, né? O pai dele, a irmã a mais nova dele, não. E alguns tios e tias eram muito tranquilos e respeitadores. Mas a mãe dele, ela fazia coisas absurdas comigo, assim. Ela também tinha aquele comportamento de pegar minhas roupas, esconder. Eu lembro que eu tinha um chapéu uma vez e estava na casa dela. Ela chegou para mim e falou assim: alguém entrou aqui e levou. Não denuncia, deixa isso para lá.
Depois você compra outro, ela pegava as minhas coisas. Quando eu ia para casa dela, eu tinha que levar minha mala com cadeado. E até hoje eu não sei o que de acho que ela queria. O que ela fazia, o que era aquilo. Se era para fazer eu duvidar da minha sanidade mental, se era para fazer eu achar que eu era louca, sabe? Eu não sei o que eles queriam com isso, né? E aí eu só sei que chegou numa época que a situação chegou a ficar muito crítica. E eu falei assim, olha, eu não vou mais lá. Porque ela me trata muito mal, ela não me respeita como sua esposa. E, por incrível que pareça, quando eu comecei a me afastar deles, porque as pessoas chegavam para mim e falavam assim, nossa, um dia que você tiver um filho, essa criança vai ser tão linda, mas não conta para sua sogra que eu falei não, porque ela não quer que você engravide. Você não pode engravidar, porque senão ela vai fazer algo. As pessoas falavam isso para mim, sabe? E eu tinha medo dela. Para eu estar aqui hoje, depois de todos esses anos falando isso, eu precisei de muita coragem e muita terapia para poder chegar nessa entrevista hoje. Minha irmã, eu tenho uma irmã que na época acho que ela tinha 18 anos. Quando eu comecei a namorar com ele, ela tinha 7 anos. Né? Ele tem uma irmã na mesma idade que a minha. E essa minha irmã veio passar férias e ele falou assim: olha, você fica muito só, a gente mora totalmente isolado das nossas famílias, eu tenho viajado cada vez mais, né? Tipo, teve um ano mesmo que em 365 dias ele ficou 70 dias em casa. Então ele não ficava em casa. E ele falou que ele ia ficar muito mais tranquilo sabendo que alguém estava lá comigo. E ele queria que minha irmã morasse com a gente. Eu não vi problema nenhum, a gente tinha uma condição financeira tranquila. E ela ficou morando com a gente. E ele falou: você não tem filhos, eu não tenho filhos, nós não teremos filhos. Na época eu fui diagnosticada com vários problemas de saúde. O médico falou que seria quase impossível eu engravidar, eu teria que fazer um longo tratamento. Então eu aceitei, tipo, não vou ser mãe, tá tudo certo. E aí ele falou: nós vamos criar, né, terminar de criar a sua irmã. Vamos dar para ela tudo que a gente daria para um filho. Eu achei aquilo bonito, romântico, legal. Montamos um quarto para ela, tudo. Ela, né, era parte da nossa família e íamos para a igreja, todo mundo evangélico. Nessa época ele não bebia mais, ele estava indo na igreja, envolvido com várias coisas da igreja. Eu também, a minha irmã, e eu estava trabalhando assim. Eu trabalhava quando ele embarcava e quando ele voltava em casa, eu já não trabalhava. Porque se eu tivesse trabalhando, ia dar problema. Ia dar muito problema. E eu não queria ter problemas com ele, de jeito nenhum, porque ele tinha a forma dele de me punir era o silêncio. Ele passava ali dias sem dirigir a palavra para entender que o que eu fiz foi errado. E aquilo era ensurdecedor. E nessa época, assim, eu já estava bem mal, debilitada com os abusos, com a forma dele me tratar, né? Tipo, muito agressivo em casa. Ele começou a ter, assim, uns comportamentos estranhos, tipo, ele ficava assim, que ele gostava quando eu tinha um semblante de medo. Ele falava que quanto mais eu tinha um semblante de medo para as coisas que ele fazia comigo, mais aquilo estimulava ele. E eu passei a ter cada vez mais medo dele, inclusive de ter intimidade com ele. Eu acho que ter intimidade com ele estava realmente fazendo muito mal. E foi aí que eu acho que eu desapareci. Eu perdi a força. Eu passei a quase não levantar da cama. Eu não estava legal. Eu achava que ele estava muito estranho. E eu falava para ele assim: olha, eu não estou bem, eu não me sinto bem, eu quero ter uma carreira. E ele: não, mulher minha não trabalha, mulher minha vive do que eu dou, e etc. E aí ele falava, aí assim, ele sempre criava alvos para mim. Quando ele voltou a trabalhar, ele pediu para que eu fechasse a empresa de comidas fitness. Ele falava que um homem na posição dele não podia ter uma mulher que vendia comida.
Então, ele tinha muito preconceito de um monte de coisa. Então, eu não podia trabalhar mais. Fechei a minha empresa. Com muita dor no coração, tive que fechar. Daí, comecei, né? Nessa época, eu já trabalhava fotografando também. Então, às vezes, eu tinha 1, 2 empregos, porque ele embarcava. E aí, continuei fotografando. E a empresa que eu estava trabalhando como fotógrafa, infelizmente, as crises no Brasil fechou. E eu acho que foi a cereja do bolo para a depressão. Porque em casa, eu tinha essa questão dos maus tratos. E aí, não conseguia trabalhar e aquela coisa toda. Daí, eu comecei a ficar cada vez mais debilitada, chorava, muito mal. A depressão, ela é uma doença terrível. E eu arrumei eu fui um dia à noite, ele estava embarcado, eu saí para jantar com a minha irmã e eu comecei, quando eu tinha ataques de pânico, eu tinha tipo uma reação no rosto, tipo uma rosácea, uma coisa bem feia. Meu rosto tinha meu corpo começou a ter hematoma. E eu comecei a passar mal nesse restaurante. Cheguei para minha mãe e falei assim: olha, eu preciso ir para o hospital agora. Eu cheguei na emergência, eu fui dirigindo, minha irmã não dirigia na época. E o médico olhou para mim e falou assim: ó, você tá tendo um ataque de pânico. Me passou o telefone e o endereço de um psiquiatra. Eu fui, marquei uma consulta com esse médico, comecei a tomar o remédio e eu comecei a melhorar. Eu comecei a ficar feliz novamente. Eu passei a emagrecer, voltei para academia. E aí eu percebia que todas as vezes que eu melhorava, que eu sentia bem, que eu saía daquela paranoia dele fazer eu acreditar que a nossa casa era mal assombrada, que tinha alguém escondendo uma coisa ruim, uma entidade, escondendo meus sapatos, escondendo minhas roupas, escondendo meus produtos. Eu simplesmente, sabe, eu melhorava e ele ficava irritado. Parecia que quanto mais doente eu ficava, mais feliz ele era. E eu não entendia. E aí ele começou a me tratar como se eu fosse inválida nessa época. Por exemplo, na hora de fazer compra no supermercado, ele falava assim: não fique em casa, descansa. Eu não quero que você faça nada. E eu, nossa, ele tá cuidando de mim, ele nunca cuidou de mim desse jeito. Sabe? Então, assim, da noite pro dia eu tive um marido que eu sempre quis, cuidando de mim, indo fazer supermercado, me tratando daquela forma. E eu falei, gente, tô fazendo tratamento para depressão, as coisas melhorando. E aí eu percebia que ele falava assim: a sua irmã vai comigo. E ele levava a minha irmã, uma menina bem mais nova que a gente, que sempre teve um carinho como se fosse uma filha pra gente, acima de qualquer suspeita. Pronto, nossa família estava feliz, as coisas estavam melhorando. Logo depois de uns meses, eu já estava trabalhando novamente, comecei a trabalhar de novo por conta própria, quando ele viajava e tal. E eu percebi que ele começou a ficar incomodado de novo. Era tipo assim, tinha momentos de felicidade, tinha momentos de tristeza. Tristeza, assim, que ele ficava estranho e eu não entendia o que que era. Daí, eu lembro que foi Réveillon e eu falei para ele: vamos viajar, vamos fazer alguma coisa. E ele falou: ah, vamos para a praia. Eu falei: tudo bem. Aí ele falou assim: vamos levar a sua irmã. Eu falei: tudo bem. Ela era como se fosse uma filha para a gente. E aí eu saí com eles. Não sei o que aconteceu comigo naquele dia. Ele falou que ele tinha levado umas comidas da nossa casa, umas bebidas, porque a gente ficou numa pousada, era longe de casa, que a gente foi para Paraty de carro. E eu tomei, comi alguma das coisas que ele tinha levado. E eu comecei a passar mal e eu apaguei. Eu apaguei e quando eu acordei, nem ela, a minha irmã, nem ele estavam na pousada. Eles não estavam lá. Eu não sei onde eles estavam, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que passou bastante tempo, eles voltaram falando que você dormiu e a gente saiu. Eu falei: eu não dormi. Eu não dormi. Eu simplesmente, eu tenho certeza absoluta que eu desmaiei. Que tinha alguma coisa ali fora do normal, sabe? E aí foi. Tudo era muito confuso na minha cabeça. Porque todas as vezes que eu confrontava das coisas erradas que aconteciam na minha casa,
ele falava que eu tinha que voltar para o psiquiatra, que era depressão, que eu precisava tomar remédio. Aí um dia, minha irmã, ele foi buscar minha irmã no serviço, no trabalho, e ele falou, não, eu vou, você fica, tá tarde, ela saía 10 horas do trabalho. Falei, tudo bem. Ela chegou em casa, olhou para mim, se trancou no quarto, começou a chorar. E eu falei, vou lá ver o que tá acontecendo, né? E ele falou, não, não vai, ela teve um dia ruim no trabalho, deixa ela. E eu entrei no quarto com ele, chamei ele para ter uma conversa, e olhei e tive coragem. Nesse dia eu tive coragem. E falei para ele, você tá interessado na minha irmã? É isso que tá acontecendo dentro da nossa casa? Porque se for, você fala. A gente tem que resolver essa situação. Aí ele olhou para mim e falou assim, você é louca. Você vê coisas onde não tem, você tá alucinando. Eu sou um homem de Deus, eu sou a autoridade dessa casa. Como você ousa de falar de mim, que toma santa ceia com você, que vou para reunião de homens da igreja? Então ele usou toda aquela imagem de homem de Deus, de homem que ia para a igreja, de homem de causas sociais, para falar que eu era louca. E eu me senti um lixo. Eu me senti envergonhada com relação à minha irmã. Eu me senti envergonhada por ter falado aquilo com meu marido. Um homem bom que estava cuidando de mim. Quando eu cheguei em casa, a minha irmã ainda morava com ele, ela estava num processo de mudar, né, para a casa dela e tal. Ele virou para mim e falou assim, eu te pedi para voltar aqui porque eu só queria olhar na tua cara e pedir um divórcio. Falei, como é que é? Ele eu quero divórcio. Eu não quero mais você, porque você me dá nojo. Você é uma mulher horrorosa. E eu só queria te provar que você não é nada sem mim. Quando ele falou aquilo para mim, eu não consigo nem descrever o que eu senti naquele momento. Eu liguei para minha psicóloga na época e ela falou assim, Sinara, você tem que entender que uma pessoa como ele vai falar que você tá gorda, você vai emagrecer. E aí ele vai, no outro dia, ele vai falar que é o seu cabelo que não tá bom. Aí você vai mudar. E aí você vai mudar. Porque o problema não tá em você, o problema tá nele. E nessa época, eu já tava assim, meio que de saco cheio, sabe? Eu já não aguentava mais. E aí minha irmã mudou de casa, a gente ajudou ela a mudar pro apartamento dela e tal. Minha mãe veio e eu chorava muito, eu tava arrasada. E aí eu fui para casa da minha irmã, acabei dormindo lá com a minha mãe. E no outro dia, simplesmente ele falou: meus pais estão vindo para nossa casa, que você não entra mais. E todas as minhas roupas, tudo que eu tinha construído, tudo que eu tinha lá no apartamento nosso, estava em saco de lixo. Ele colocou tudo meu em saco de lixo para que eu sentisse. Mas antes disso, né, teve essa parte também. Antes de eu ir dormir na casa da minha irmã, eu estava no nosso apartamento. Ele falou: assim que sua irmã sair, nós vamos ter uma conversa. A gente precisa conversar. Eu falei, então tudo bem. Nisso eu entrei pro nosso quarto, que era uma suíte, eu ia tomar banho. Quando eu saí do quarto, que eu ia tomar uma água, ele estava em pé no quarto que era da minha irmã, olhando, porque as coisas dela não estavam lá, ele estava bem triste, porque ela não estava lá mais na casa. E aí ele veio para cima de mim e começou a gritar. Nisso eu saí correndo, me tranquei no quarto, liguei para minha psicóloga, liguei para uma amiga minha, e elas falaram assim: arruma e sai da casa. Foge daí. E aí, nisso ele tinha umas coisas, tipo assim, ele me chamava de Sinara, quando ele mudava a personalidade dele, e aí, quando ele via que eu não respondia, ele, meu amor, tô falando com você. Então, ele conseguia mudar, e aquilo era muito confuso para mim, porque eu não sabia o que fazer numa posição daquela. Eu falava, ele vai me bater ou ele vai me matar? O que ele vai acontecer? Eu vou morrer aqui dentro? Porque ele passou a ser violento, agressivo, a gritar, né? Tipo, parava o carro comigo em rua deserta e gritava com os vidros fechados e falava as piores barbaridades que eu não tenho nem coragem de pronunciar em voz alta. E daí eu peguei e vesti uma roupa, tudo meu tava no apartamento, malas e tudo, e eu consegui sair correndo. No que eu corri, tinha a chave do carro na beira da mesa, assim,
E eu peguei, e aí ele veio atrás. E aí eu abri a porta do apartamento e saí correndo. Nunca ele veio atrás de mim, por coincidência, por misericórdia de Deus, porque eu não sei o que ele ia fazer comigo naquela noite. A minha vizinha sai do apartamento dela com o marido para descer com o cachorro deles. E aí eu entro quase sem fôlego dentro do apartamento e falo, ele tava gritando comigo, me expulsou de casa, e eu falei que eu não ia sair, ele começou a gritar, eu tô com a chave do carro, eu tô indo embora. E aí eles tentaram me acudir, me acolher, conversaram comigo, me acalmaram, eu entrei no carro e fui para casa da minha irmã. Eu tava, né, porque tentando achar ele para assinar os papéis de divórcio. Eu conheci uma outra pessoa, tive um relacionamento, viramos namorados e tal. Acabei engravidando dessa pessoa, tive uma filha com essa pessoa, mas eu ainda não estava curada para casar de novo, para construir uma família, e acabei me tornando mãe solo da minha filha na Irlanda, em outro país, sozinha. Nesse meio tempo, eu já estava atuando como tradutora em hospitais em ala psiquiátrica, também trabalhando em outra área e como fotógrafa e como barista também. Depois virei supervisora de uma loja e depois tive licença maternidade, que aí a minha filha nasceu, né? Eu trabalhei meus 9 meses de gestação, eu trabalhei sem parar. E eu me orgulho muito disso, porque eu acho que a minha filha, ela foi um fator importante nesse processo de cura, nesse processo de não voltar atrás. A minha filha salvou a minha vida. A gente já era separado desde 2017, e aí ele não aceitava assinar o divórcio. Todas as vezes que a advogada ia finalizar o divórcio, ele ia lá e dava um barraco no escritório de advocacia. Todas as vezes. Era um inferno. Eu nunca entendi o porquê que ele não queria se divorciar de mim. Sinceramente. Quer dizer, tudo veio à tona depois, na pandemia. Olha só quantos anos para vir à tona, né? E daí, quando eu tava grávida, aí um dia ele me ligou e falei, olha, eu tô grávida. Eu quero o divórcio, não quero nada com você. Aí ele começou a falar para as pessoas que, na verdade, eu traía ele, que ele começou a me difamar, né? E aí ele me ameaçou. Ele falou assim que quando eu fosse pro Brasil com a minha filha e ela tivesse no carrinho, que era para eu olhar os dois lados da rua antes de atravessar. Eu nunca esqueci isso. E por causa disso eu tinha muito medo de ir pro Brasil com a minha filha. Daí ele ligava e aí a minha pressão subia, eu ia pro hospital, porque ele falava assim que eu era uma pessoa que ninguém gostava de mim, que eu não teria capacidade nunca de ser mãe, que eu não tenho capacidade de ser mãe, que eu não tinha que inventar de ter aquela gravidez, que era para eu tirar. Ele queria que eu tirasse a minha filha, a qualquer custo. Qualquer custo. Eu falava, se eu fizer um aborto e morrer aqui, o que vai ser de mim? Você já parou para pensar nisso? Aí ele falava, se você morrer, eu pego o seu corpo, você deixa um dinheiro na conta bancária que eu tenho, que a sua irmã tem acesso, eu vou aí, pego o seu corpo, trago para o Brasil, trago para sua família, não se preocupa. Ele falava como se eu não fosse um ser humano para ele. Ele se referia a mim como se eu fosse um nada. Era isso que ele falava. Porque quando ele me ligou para fazer uma carta, caso eu me matasse, falando tudo que eu tinha que escrever na carta, ali para mim ficou muito claro as intenções dele. Muito claro. E daí eu só sei que nessa época eu estava com o pai da minha filha e o pai da minha filha entrou no meio dessa situação, mandou uma mensagem para ele e aí ele parou. Quando o pai da minha filha interveio, ele parou, assinou o divórcio e foi o dia mais feliz da minha vida, quando ele assinou o divórcio. Durante a pandemia, a minha irmã mais nova, que ficou morando ainda em São José, ela ficou muito estranha.
Eu ligava para ela, não atendia. Eu mandava vídeos da minha filha, ela não visualizava. Aí eu ligava para ela, e aí ela, o seu ex está aqui em casa. Eu falava, mas por que ele está na sua casa? Ela, eu tenho uma dívida com ele. Você sabe que ele é um pai para mim. Eu nunca vou deixar de falar com ele, Sinara, independente do que ele fez com você. E aquilo começou a ficar muito suspeito, né? Eu ligava para minha mãe, o que está acontecendo? Minha mãe, minha filha, pelo que eu sei, ela está trabalhando muito. Eu tô até querendo ir lá visitar ela, porque ela está trabalhando muito, né? Agora, na pandemia, a situação financeira de muitos brasileiros deu uma caída e tal. E a minha irmã do meio sempre falava, Sinara, nessa história tem alguma coisa está acontecendo. E eu falava com a minha irmã, eu falei, você é louca? Pelo amor de Deus, ela é minha filha. Que isso? Você tá sendo ruim com ela. E eu protegia ela. Aí, num belo dia, eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, eu acho que ou eles tiveram um caso, e isso ocasionou no meu divórcio, ou eles estão juntos. Eu joguei esse verde, eu bati essa bola. E aí meu pai, furioso, acabou ligando para minha irmã, colocou uma tremenda pressão nela. Ela não aguentou a pressão. E aí no outro dia ela ligou para uma tia nossa e falou: "Olha, tem um caso com o ex-marido da Sinara, todo esse tempo. E é isso". E aí minha tia falou: "Você vai ter que escolher, ou a sua família ou ele". Ela falou: "Eu escolho ele". E foi isso. Eles vivem juntos. Na verdade, tudo que ele fez foi com aval dela. Foi com aval dela. Tem algumas outras coisas que ela ajudou ele a fazer que poderia ter dado bem mal para mim, mas graças a Deus eu consegui reverter a situação, né? Nem vou falar aqui porque é bem complicado, né? E eles vivem juntos. Foi tudo um plano armado pelos dois desde o começo. E ela. É isso. Tem muito o que falar, né? Ela estava por trás, tendo um caso com ele todo o tempo. Enquanto eu estava doente, na cama, tentando me recuperar. E a minha psicóloga, na época, sacou que tinha alguma coisa, a advogada sacou. E a minha psicóloga falou assim, que o motivo dele não querer me dar o divórcio era porque ele estava planejando a última atacada. E aí, a última atacada foi pelo fato dele não querer me dar o divórcio, e ele me deu o divórcio quando eu já estava grávida, né, numa fase avançada da minha gestação. A minha filha, eu tive que dar metade da guarda da minha filha para o pai dela, e aí ele não deixou a minha filha sair do país. Eu era proibida de sair do país com a minha filha, porque na Irlanda, se o seu divórcio tem menos de 10 meses e você tem um relacionamento, acaba engravidando de uma pessoa, mesmo que seja em outro país, ou você faz um DNA, ou você dá 50% da guarda para o genitor. Como o pai da minha filha falou que ele jamais iria fazer um DNA, porque a minha filha é a cara dele, não precisava, ele sabia que a gente estava junto, mesmo porque o meu ex-marido morava em outro país, né? Eu dei a metade da guarda para minha filha. E quando a gente terminou, ele falou: nunca mais vou deixar você ir no Brasil ver sua família. O pior dessa história, assim, é que a minha irmã, que mora com meu ex-marido, nós nascemos no mesmo dia. Ela é muito mórbido, se eu puder usar essa palavra, porque se ele tivesse ficado com a minha irmã, que é a que mora na Europa, eu teria entendido, nós somos diferentes. Mas ele ficou com um clone meu. Uma pessoa que nasceu no mesmo dia que eu, uma pessoa que conversa igual a mim, que tem a mesma voz, a mesma risada. Isso é tudo muito mórbido. E aí, quando tudo veio à tona, eu ligava para ela e ela não atendia. Aí eu liguei para ele, ele atendeu. Aí eu falei para ele, falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, você não quis ter a gestação? Você não quis prosseguir com sua gestação? Então, agora eu vou ficar com sua irmã.
2022 eu conheci uma pessoa e ano passado a gente se casou, né? E hoje o fato de eu vir aqui dar essa entrevista é o fato que ele que me deu essa força. Ele sabe de tudo que eu passei, ele me deu 100% de apoio, né? Ele é uma pessoa totalmente diferente, entende a minha luta de ajudar tantas mulheres. E ele falou: você precisa falar, porque essa entrevista para mim hoje não é para eu estar aqui como uma vítima. Essa entrevista para mim é para eu estar aqui como uma mulher que conseguiu sair dessa situação, que foi traída da pior forma que uma pessoa pode ser traída e conseguiu recomeçar. Eu consegui me reerguer e hoje eu uso a minha voz, o que eu aprendi para ajudar outras pessoas. E uma das coisas que eu aprendi é que uma pessoa só vai fazer com você o que meu ex-marido fez quando você não saber quem você é, quando você não souber da força que você tem, quando você parar de cuidar de você, da sua independência financeira, de estudar, de ir atrás da sua carreira. Então, se coloque em primeiro lugar para quando você passar por uma situação igual a minha, você conseguir levantar e você conseguir ir embora. Porque é muito difícil. Foram anos de terapia, foram 15 anos da minha vida nessa situação, sem conseguir sair, com vergonha, me sentindo humilhada, inferiorizada, sabe? E graças a Deus, hoje eu consigo olhar e falar assim: eu não estou lá. Aquela mulher, ela não existe mais. E ontem eu estava tendo uma conversa com meu esposo até, e eu falei para ele, né, que seria hoje essa entrevista e tal, e hoje faz um ano que eu me reestabeleci na Finlândia. Minha filha e eu nos mudamos da Irlanda para a Finlândia, e hoje é uma grande vitória, hoje é um dia muito importante para a gente, né, porque agora nós estamos totalmente estabelecidas aqui, e eu estou muito feliz por não estar com essas pessoas perto de mim, por não ter que passar por isso mais, por ter essas pessoas longe de mim. So, from me, sorry. Meu marido acabou de chegar, falou que vai buscar minha filha na escola. Não pode mostrar ele pra gente terminar vocês dois, um do lado do Nico, outro? come here. Pode mostrar só um momento. Miko, I'm just gonna finish the interview. They want to see us. See you with me. Be careful. Oi, tudo bem? Ai! Ai, que legal! Nossa, eu fico muito emocionada. Então, esse é o meu marido e nós temos juntos 5 crianças, 2 adolescentes, 3 crianças. Nós temos uma família enorme hoje.